mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Hoje é um dia especial, dia 12 de junho, né? Dia dos namorados. Então, muitas pessoas já estão comemorando esse dia. Eu, logo mais à noite, vou comemorar também com meu esposo maravilhoso, pois agora, nesse momento, ele está trabalhando e eu estou de folga em casa, tá? Então, agora à tarde, eu estou gravando esse vídeo. Talvez ele chegue hoje ainda, no dia dos namorados, ou provavelmente amanhã. Mas não importa, você que está aí ouvindo nesse momento, um feliz dia dos namorados para você. Você que já é casada, também não esqueça de comemorar esse dia, tá? Com o seu amado, com a sua amada. Não deixe isso para depois, tá? Muitas vezes nós que somos casados, vamos entrando naquela rotina, vamos deixando essas coisas de lado, achamos que isso é só para quem é namorado. Não, nós somos eternos namorados. É verdade que agora casamos, tem uma vida totalmente diferente daqueles que estão namorando, não é verdade? Mas essas coisas nós não podemos deixar de lado. Temos que alimentar aí essa parte amorosa, né? Essa parte que é muito importante também. Então não deixe isso para depois. Se não tiver dinheiro, às vezes, eu não tenho dinheiro para sair hoje, eu não posso fazer algo assim tão especial, mas nada pode impedir que você possa viver esse momento único com o seu amado, né? Fazendo aí uma coisa, um jantar simples, até mesmo um gesto de carinho, um gesto de amor, preparando aquela noite maravilhosa, né? Você que é casadinha aí. E é isso, gente, não deixa isso passar em branco, tá? E você que tá aí aguardando o seu príncipe, né? Tá aguardando a sua princesa, não fique desanimado não. Eu sei como isso é difícil. Eu já tive vários anos em que eu ficava ali vendo, né, as pessoas colocando aí nas redes sociais, aquele momento único com seus amados. Eu ficava, ai meu Deus, quando que vai chegar a minha vez? E um dia chegou, né? Então é assim, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe do momento certo, então não fica triste não. Aproveita para esse momento, você reforçar suas orações, fala, Deus, traz o meu amor aí, traz a minha amada, porque eu também quero viver dias especiais aqui na Terra com essa pessoa maravilhosa que eu sei que o Senhor já está preparando e vai chegar na hora e no tempo certo. Nosso Deus nunca chega atrasado. E hoje, nesse vídeo, o que eu tenho para falar para vocês não tem nada a ver com a parte amorosa, tá? Muito pelo contrário. Então, eu quero falar com vocês sobre algo espiritual, sobre uma atitude que nós devemos tomar, que vai fazer uma grande diferença nas nossas vidas, tá? Na nossa vida do cotidiano, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Para você, mulher que está aí do outro lado, eu quero falar com você sobre limpeza. Deixar o seu ambiente agradável, tá? Limpar a sua casa. Não deixe nada escondidinho. Nós pensamos assim que essas coisas não trazem danos a nós, danos espirituais. Por exemplo, aquele quarto da bagunça, né? Nós até colocamos o nome nele, quarto da bagunça. Ali, se você entrar, se você abrir a porta, cai tudo em cima de você. E nós pensamos que aquilo não tem problema nenhum. Às vezes está lá no fundo da casa, é um quarto reservado aí na sua casa, onde você vai colocando tudo que não presta, tudo que você às vezes diz, né? Ah, não, eu não estou usando isso agora, mas eu vou usar depois, e vai guardando lá, e vai colocando tantas coisas, e ali fica mesmo um quarto da bagunça. E por incrível que pareça, fica um lugar propício para Satanás, para demônios ficar alojado. Você acredita nisso? Ou você acha que isso é besteira? Eu via muitas vezes pessoas falando sobre isso, sabe? Alguns anos atrás, eu achava que isso era besteira. Ah, isso daí é coisa que o pessoal coloca na cabeça, não tem nada a ver, mas nós não temos noção do que é o mundo espiritual. Assim como nós alimentamos o mundo espiritual no que diz respeito a coisas boas, né? Como nós alimentamos isso? Orando, jejuando, buscando o Senhor, lendo a palavra, nós estamos alimentando essa parte espiritual concernente a essa ligação com Deus. Nós estamos buscando a aproximação de Deus, né? Que o Espírito Santo de Deus fique mais pertinho de nós. Isso vai atrair o Espírito Santo em nossas vidas, porque o nosso Deus, ele é muito organizado, o nosso Deus é muito limpo. E tem o outro lado espiritual, que você às vezes faz até mesmo sem perceber. Como eu estou dizendo aí, uma gaveta bagunçada, debaixo da cama vai jogando lá sapato, coisas velhas, deixa o guarda-roupa todo bagunçado, com um monte de roupas que você nem usa, com roupas às vezes que não dá nem para doar, e nós vamos acumulando, sem perceber, nós deixamos a nossa casa assim com muita bagunça. E você pode observar, todas as vezes que você de repente tem esse dia aí, eu gosto muito de fazer isso na sexta-feira ou na segunda, né? Uma limpeza na casa. Observa para você ver como que muda o clima. A casa às vezes tá aquela bagunça, né? O fogão engordurado, o chão tá sujo, a sala você olha, tá aquela sujeira, você fala, meu Deus, amanhã o banheiro sujo.
né? E você fala, ah, meu Deus, eu vou fazer uma limpeza nessa casa. Você entra na casa bagunçada, você sente um peso. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso. Eu sinto isso. Aquele peso, eu não gosto de ficar no ambiente bagunçado. Então, quando você chega nesse lugar que está bagunçado, você sente uma carga espiritual pesada. Para você ver como isso tem tudo a ver. Aí quando você faz uma limpeza na casa, pega aquele dia que é aquela limpeza mesmo, e lava tudo, e tira tudo do lugar, e aquilo que está quebrado você tira, joga fora, deixa tudo organizado, depois passa aquele cheirinho no chão, que eu adoro cheirinhos, né, gente? Bom ar, essas coisas que deixam o ambiente bem agradável, coloca aquele vasinho de flor ali, arruma todo o ambiente. Você observa como muda o clima da casa. Fica um ambiente agradável, tem aquela coisa da paz, porque a paz é também atraída através da limpeza. Então você fica aquele ambiente agradável, tudo na tua casa começa a fluir bem. Então isso é muito importante. E eu quero falar com você sobre isso porque eu tenho passado algum processo na minha vida que é desde quando eu era criança. Olha só o que meu pai fez uma vez, tá? Meu pai era um homem de Deus e ele servia ao Senhor, e naquela época, ele talvez, por não ter sabedoria, ele dizia assim, né, ele buscava muito a Deus, ele jejuava, ele expulsava demônios, né? Então ele tinha aquela intimidade com Deus. Então ele se viu nessa autoridade. Olha só o que ele fez um dia. Ele passou lá numa encruzilhada, e naquela época, não é que nem agora, tá? As macumbas eram bem sofisticadas, né? Algumas macumbas tinham aqueles frango, farofa e tudo mais, né? E outros colocavam até objetos, coisas ali. E naquela macumba que ele passou, tava ali um jogo de pratos. Eu me lembro dos pratos, gente. Eu vou ver se eu consigo buscar ele na internet, que é um prato antigo, e eu vou buscar e vou ver se eu coloco a foto aqui para vocês verem, tá? Se eu não colocar a foto é porque eu não encontrei. E eu me lembro do prato. Ele tinha uns peixinhos laranjinha assim em volta do prato, tá? E aquele prato, meu pai trouxe aquele jogo de prato, segundo ele olhou ali, orou sobre aquilo e trouxe para nossa casa. Gente, tinha necessidade disso? Não tinha. Então já tinha uma carga espiritual aí que vinha já do pai dele. Houve uma situação em que o pai dele, que seria o meu avô, era um homem muito bem sucedido, onde colocava a mão prosperava, tinha restaurante, tinha caminhão. Naquela época, muitos anos atrás, né? Quem tinha essas coisas era uma pessoa de bem, de um bom poder aquisitivo, né? Uma vida boa que ele tinha ali. E aí tinha muita inveja. E certa vez, olha só o que aconteceu. Meu avô segundo meu pai contava para nós, ele estava vindo ali caminhando, né? Ele tinha naquela época ali, era uma carroça, porque era no interior, né, gente? Ele tinha colocado algumas coisas dentro de uma carroça e estava levando lá para o restaurante que ele tinha. Eram uns potes de vidro grande, assim meu pai contou. E de repente aquele pote explodiu do nada. Pá, explodiu. E ele achou aquele estranho, né? Mas tudo bem, continuou a vida dele. E a partir dali, o meu avô começou a ficar doente. E aí, a ponto de ter que vir para São Paulo, eles moravam no interior, né? Presidente Prudente, e ele teve que vir para São Paulo, porque para vir atrás de cuidados médicos. E ali ele foi perdendo tudo. Ele chegou aqui em São Paulo com um pouquinho de dinheiro que ele tinha, comprou um terreno, construiu uma casa ali, né, aqui no próximo onde eu moro hoje, que é aqui em São Paulo, era ali em Guarulhos, e ali foi vivendo a vida dele, mas uma vida a partir dali com muita dificuldade. E nunca mais foi daquela forma que ele era, né? Prosperando tanto, não, com muita dificuldade. E assim cresceram os filhos, e eu vou falar do meu pai vem aí de uma situação que tinha sonhos, que queria crescer, e teve aí, num momento difícil da vida dele, um derrame, a qual ele teve que ficar na caixa. A partir de então ele não pôde seguir com o sonho que ele tinha, que era crescer na vida financeira. Então, a partir dali, ele começou a ter uma vida muito privada. E aí teve 5 filhos e nos criou num momento assim, com muita dificuldade, e nós vivemos ali situações muito difíceis, nunca passamos fome, porque Deus nunca permitiu, mas era muita coisa privada, não tínhamos roupas boas, sapatos bons, brinquedos, uma vida tranquila, como qualquer outra pessoa tem, não precisa nem ser rica, né? Mas ter uma vida normal. Então era uma vida com muita dificuldade. E assim vem. E por que eu contei esse negócio dos pratos? Eu acredito que isso tenha contribuído também para que Satanás começasse a trabalhar dentro da nossa casa. E ali na minha casa eu percebia uma bagunça muito grande. Assim conforme eu fui crescendo, fui entendendo, eu lembro que eu ia na casa das minhas amigas e as mães lá de sexta-feira limpavam a casa, deixava a casa limpinha. O meu sonho era ver minha casa organizada.
desde muito criança. Então, às vezes eu tentava limpar aquela casa, mas eu não conseguia, era muita coisa velha. Tudo que os outros iam jogar fora, dava para o meu pai. Tudo que era velho, meu pai trazia para casa. Meu pai tinha mania de estar andando na rua, né? Ele via lá uma bacia que alguém jogou. Ele pegava aquela bacia, trazia para minha casa, eu me lembro disso. Uma vez ele achou uma bacia de plástico rachada, ele trouxe para minha casa e pegou como chama o nome daquilo? Uma chave de fenda, colocou no fogo e começou ali tampar aquele buraco, né, que era de plástico, e foi derretendo aquilo lá para usar em casa. E aí eu me lembro que um dia, para você ver, acho que era já Deus me despertando nisso, ele não entendia isso. Se alguém falasse para ele sobre maldição, ele não ia acreditar, porque eu vim de uma época, e pessoas que serviam a Deus não acreditavam nisso. Eles diziam que não, a partir do momento que você aceitou Jesus, não tem mais maldição sobre a sua vida, né? E não é dessa forma. Porque Jesus Cristo levou sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as maldições sobre ele. E isso é verdade, pois está na palavra. Mas nós precisamos tomar posse da palavra. Não é um passe de mágica. Então, se nós estamos vindo aí de uma maldição hereditária, aí é muito fácil você descobrir isso. São coisas que repetem, tá? Por exemplo, a sua avó casou e foi infeliz, aí a filha dela, que é a sua mãe, casou e foi infeliz, você casou e foi infeliz, e assim vai indo por gerações e gerações. Fulano de tal bebia, o vô, tataravó, e assim foi passando. Pessoas que de repente até tiram suas vidas, né? Fulano de tal, da família, aconteceu isso, com ciclano, com fulano, você vê ali uma cadeia de coisas que acontecem, e isso é uma maldição na família, precisa ser quebrado. E quando isso pode ser quebrado? Pelo poder do nome de Jesus, pelo sangue que há em Jesus. E você precisa tomar posse disso, dessa autoridade que Jesus já te deu. Aí sim vai se cumprir isso, que Jesus morreu na cruz do Calvário e levou sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as maldições, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Então nós vamos tomar posse do que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. E quando você não tem esse conhecimento, onde a palavra diz que meu povo perece por falta de conhecimento, você sofre. Então nesse período aí, nós vemos aí de uma família sofrendo na vida financeira, na vida espiritual. E na minha casa várias coisas aconteceram, eu sentia a presença de Satanás dentro do nosso lar, a nossa casa era uma bagunça completa, sabe? Muitas roupas velhas, muitos sapatos velhos, ia se acumulando aquilo dentro da minha casa. A casa suja, um ambiente pesado, eu percebia isso. E às vezes eu tentava arrumar aquilo, mas eu não conseguia, porque é algo espiritual, sabe? É complicado falar, porque só quem já viveu isso é que sabe. Então nessa situação a gente cresceu. Mas é claro que eu não entendia que aquilo era espiritual. Eu achava só diferente. Nós servimos a Deus numa igreja, cumprimos todos os rituais, né? Estava sempre ali e tinha uma vida muito minguada, uma vida muito miserável, uma vida que não tinha crescimento, não tinha prosperidade. Tinha a graça de Deus. Apesar de tudo, cuidava de nós, né? Dando saúde, não permitindo que nós passássemos fome, mas eu via que tinha algo espiritual, algo ali que segurava aquela família, para não deixar crescer. E após nós começarmos a crescer, eu vou falar de mim. Eu sou a mais velha de 5 filhos, né? Do meu pai, eu sou a mais velha, abaixo de mim tem mais 4, e eu vou falar de mim. Então, eu sempre fui uma pessoa que sempre corria atrás dos meus sonhos, sempre tive esse desejo de crescer, de prosperar, e eu queria sair daquela situação. Eu ficava pensando, quando eu casar, eu quero ter uma casa arrumada, uma casa bonita, eu queria sair daquele lugar que era um ambiente muito pesado. Ali foram feitos muitos trabalhos de macumbaria, alguns deles até que meu pai contava para mim, tá? Uma certa pessoa ali no bairro mesmo fez para minha avó, e a minha avó morreu, né, por causa dessa macumba, e ela era cristã, mas ela não conhecia essa situação espiritual. Naquela época ninguém conhecia esse tipo de coisa, e por incrível que pareça, às vezes a pessoa, não, mas macumba não pega em crente. Depende do cristão. Se é um crente que serve ao Senhor, que conhece, que tem autoridade, que usa a autoridade de Jesus, né, para expulsar, para estar atento. O que a palavra fala? Orai e vigiai. É uma pessoa que ora, uma pessoa que vigia? O que a palavra fala? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você é uma pessoa que resiste a Satanás? Como? Com a palavra, com atitude de oração, profetizando. Então todas essas coisas vão fazer com que Satanás não encontre brecha para destruir a sua vida. Então às vezes coisas que nós não sabemos, nós vamos dando brecha. E aquela situação, Satanás encontra um lugar para entrar e destruir. Satanás é desse jeito, tá? Satanás, ele é astuto.
Nós pensamos que não, mas Satanás não perde seu tempo. Enquanto nós ficamos dormindo, enquanto nós ficamos preocupados em cuidar da vida do outro, em apontar o erro do seu irmão, nós estamos dando lugar, estamos dando brecha e Satanás entra e destrói. Então não importa, mas eu vou todo dia na igreja. Isso daí não vai fazer Satanás se afastar de você. Satanás também vai na igreja. Você sabia disso? Muitas vezes. Tem igreja que ele fica lá do lado do irmão. A hora que, ou alguns ficam lá na porta. O irmão entra e na hora que sai ele acompanha para voltar para sua casa. Gente, o mundo espiritual é tenebroso, tá? Tem uma parte do mundo espiritual que se você for buscar mesmo, você vai ficar de cabelo arrepiado. Como eu sempre digo para vocês, nós acreditamos no mundo físico porque nós vemos, nós conseguimos apalpar, não é verdade? Conseguimos enxergar. Mas o que nós não enxergamos, que é através do mundo espiritual, só quando Deus abre a nossa visão espiritual, você vai entender que o mundo espiritual é muito maior do que esse mundo físico, tá? Tudo é movido no mundo espiritual. Tudo acontece primeiro no mundo espiritual, para depois se materializar no mundo físico. Então, bom, isso é algo aí que é... para falar, tem que ir aí muito profundamente e o vídeo vai ficando muito grande. Mas voltando a essa situação, então eu sempre vivi isso. E quando eu me casei, fiz uma casinha ali bonitinha, arrumadinha, tudo bonitinho, e do nada as coisas começaram. Começa a quebrar tudo, e nada que você faz dá certo, e as coisas vão ficando velhas, e começou a acumular sujeira, eu tentava arrumar e não conseguia, e vinha um desânimo, vinha um peso, era algo horrível. Algo horrível. E uma casinha pequena, e aí começaram as brigas, começaram coisas horríveis a acontecer naquele lar, e eu comecei a viver novamente tudo aquilo que eu vivia na minha casa. Eu lembro que quando eu morava com os meus irmãos, era uma brigaiada, era um brigando com o outro, era uma desavença, sabe? Meu pai ficava nervoso às vezes com aquelas atitudes nossas, né? É um outro lado aí das nossas vidas. Eu tô falando para que a sua visão seja aberta em nome do Senhor Jesus. Se você também vive isso, vamos, em nome do Senhor Jesus, sair dessa situação. E aí eu começo a viver isso no meu lar. Né? A minha casinha, que um dia era arrumadinha, começou a ficar tudo quebrando dentro de casa. E aí ficamos numa miséria, e as coisas iam quebrando, eu não tinha dinheiro para comprar, para arrumar, sabe? Para restaurar. Eu sei que ficamos numa situação terrível. E começaram as brigas, e começaram as brechas que nós dávamos porque não tínhamos sabedoria. E Satanás entrou e destruiu aquele lar. Entende? E aí... naqueles momentos ali, eu já comecei a entender que alguma coisa estava errada. E eu comecei, a um certo tempo, ficar chateada com Deus, porque as pessoas diziam, é Deus te provando, é Deus que está permitindo isso. E eu falava, meu Deus, por que isso? Eu vivi isso desde a minha infância, vivi a miséria, vivi essa destruição, e sempre na sua presença, sempre indo na igreja, sempre fazendo tudo ali para que eu pudesse estar dentro, alinhado com aquilo que as pessoas falavam que eu tinha que fazer. E por que está acontecendo isso? Por que o Senhor faz isso comigo? E comecei a ficar chateada com Deus. Até que um dia o próprio Espírito Santo começou a falar comigo. Eu comecei a buscar. Deus, eu não aceito isso. Por que isso está acontecendo comigo? Me mostra, Senhor, o que está errado. E Deus começou a abrir a minha visão. E eu comecei a ver demônios dentro do meu lar, demônios que agiam na minha família. E o Senhor foi mostrando coisas espirituais, tá? Que eu não vou ficar falando agora aqui para o vídeo não ficar muito grande. Mas o Senhor começou a abrir a minha visão. Comecei a entender, começou a me fazer sentir a presença de Satanás dentro da minha casa. Começou a me mostrar onde ele estava. Na altura dessa situação, a minha vida financeira já estava totalmente destruída. Eu não conseguia crescer, tudo que eu colocava a mão não ia para frente. Os meus sonhos não eram alcançados. A minha vida era uma miséria. Eu andava mal vestida, mal arrumada, eu andava com o sapatinho furado, eu ficava esperando, né, como na infância que eu cresci, esperando que alguém me desse aquilo que não ia mais usar, para eu poder usar, né? E quando eu comecei a trabalhar, o dinheiro que eu recebia era para pagar dívidas, era para comprar ali um alimento e muita dificuldade. E assim a minha vida foi. E aí eu comecei a orar ao Senhor, falando com Ele começou a me mostrar esse lado espiritual. E aí era muito difícil, eu olhava para minha casa, às vezes eu via a casa suja, aquele peso, e eu falava, meu Deus, eu preciso limpar essa casa. E eu não conseguia, um peso, uma preguiça, um desânimo. Não dá para explicar, só quem passa, por isso que sabe. Então, às vezes, nós queremos fazer, limpar, deixar a casa em ordem e fica aquele peso. Então, às vezes, eu começava a orar ao Senhor e começava a limpar aquela casa, tirar tudo que era velho. E amontoava tanta roupa velha que eu falava, meu Deus, tirava sacos e sacos de roupas velhas de dentro da minha casa, de coisas quebradas. E quando passava um mês, 2, 3, 4 meses, já estava tudo de novo. É algo assim que brotava, eu não consigo nem explicar essa situação. E eu vivia dessa forma. Com a vida toda desorganizada, devendo, não conseguia crescer,
muitas vezes desempregada, ficava muito tempo desempregada, depois começava a orar, pedia ao Senhor, Ele abrir uma porta, eu começava a orar, trabalhar, daqui a pouco alguém se levantava contra a minha vida, daqui a pouco alguma coisa acontecia, a empresa falia. Quantas empresas que eu entrei para trabalhar, a empresa estava muito bem, estava lá trabalhando, a empresa falia. Aí você fala, gente, será que isso é coincidência? Chegou um momento que eu comecei a pensar, meu Deus, o que está acontecendo? Onde eu entro, Senhor, dá tudo errado, as coisas, sabe, a empresa acaba falindo. Eu comecei a achar até que a culpa era minha, né? Porque não é possível. Muita coincidência. Eu sei que eu fui crescendo e fui vivendo uma vida já adulta nessa situação. E aí eu começo a orar, começo a pedir ao Senhor, o Senhor começa a abrir a minha visão. E aí eu começo a orar, começo a expulsar. E quanto mais eu orava e expulsava, mais eu via, mais eu sentia, mais eu percebia Satanás trabalhando para destruir a minha vida. Então o Senhor começou a me dar sabedoria. E eu comecei a me levantar na presença do Senhor. Então essa mensagem para você hoje é que você preste atenção dentro do seu lar, o que está acontecendo. Você está tendo muitas brigas, a desorganização dentro da sua casa, sujeira, tudo isso tira em nome do Senhor Jesus. Às vezes você quer limpar, às vezes você quer fazer e vem um desânimo. Se levante na presença do Senhor, comece a orar, comece a expulsar de dentro do seu lar espírito de Maria Mulambo, tá bom? Espírito, tem um demônio que chama Beuzebu. É um demônio, ele é conhecido como Deus das moscas, tá? Imagina o que atrai mosca, né? Sujeira, imundície. Então, tudo isso é coisas que alimentam Satanás. Eu estava até vendo um vídeo sobre isso, uma irmã falando sobre essa situação, que é quando a casa está suja, quando o ambiente está sujo, isso atrai demônios, porque eles se alimentam de sujeira. É muito fácil entender. O nosso Deus é limpeza. O nosso Deus tem um perfume agradável. O nosso Deus é organizado. Então, se há coisa ao contrário a isso, você vai estar agradando outros deuses, deuses com D minúsculo, tá? Satanás, seus demônios. Então, isso vai alimentar ele. Então, você precisa quebrar isso dentro do seu lar. Hoje eu tenho lutado com isso até hoje, tá? Eu tenho orado, tenho pedido ao Senhor graça, pedido ao Senhor força e tenho procurado organizar o meu lar. E olha, eu passei um período aqui nessa casa onde eu tô, uma casa muito fofinha, muito linda, do jeito que eu pedi ao Senhor. Uma casa bem agradável, né? Comparando o lugar que eu já vivi, alguns anos atrás, um ambiente muito bom. Mas eu cheguei aqui nesse lugar e começou a acontecer a mesma situação. Eu fiquei desempregada, eu não conseguia, eu tinha planos, vou chegar nessa casa, vou comprar isso, vou fazer aquilo outro, e não consegui fazer. E o tempo vai passando, as coisas vão quebrando, as coisas vão se destruindo e algumas coisas que você precisa fazer você não consegue fazer, e comecei a viver isso novamente. Aí eu falei, só que dessa vez eu já tenho um discernimento espiritual. Aí eu já comecei a orar, falei, Satanás, sai de dentro do meu lar, espírito de miséria, sai de dentro do meu lar. E eu tive que tomar algumas atitudes, como eu já disse para vocês aqui. Algumas delas você vai ter que fazer, são condições que você precisa fazer para que Deus possa agir na sua vida. São brechas que você precisa fechar para que Satanás saia da sua vida. Então, uma delas foi começar a dizimar, mesmo com pouquinhas condições. Eu já contei isso para vocês aí no vídeo, comecei a orar, comecei a pedir ao Senhor que o Senhor abrisse uma porta e comecei a dizimar. E ali fui fechando uma brecha para que Satanás não pudesse mais colocar as mãos nas minhas rendas, né? Nas sementes que vêm para minhas mãos. E o Senhor começou a abençoar. Tem alguns meses aí, né, desde dezembro que o Senhor abriu uma porta, estou trabalhando. Houve uma situação aí com meu marido, também começou a trabalhar. E o lado dele também, que eu preciso estar sempre ali, né, ajudando ele, ensinando algumas coisas, porque ele tem um outro ensinamento, né, a respeito dessas coisas espirituais. Esse lado espiritual não é todo mundo que conhece. As pessoas, infelizmente nas igrejas, elas não ensinam muito sobre isso. Algumas têm até medo de falar Satanás, assim, é o inimigo da nossa alma, é o inimigo, não sei o que, não. Satanás, o nosso inimigo, demônios malignos que se levantam contra nós que somos servos do Senhor. E ele procura destruir aqueles que buscam o Senhor, aqueles que estão procurando andar no caminho do Pai, porque ele é nosso opositor, ele é nosso inimigo, e ele vem contra nós. Ele vem procurando brechas, ele vem procurando situações, ele vem procurando fazer com que nós saímos do caminho do Senhor, que nós ficamos desanimados, paramos quando nós começamos a buscar o Pai, porque ele não quer que você vença. Ele não quer que você cresça na presença do Senhor. Satanás é o nosso maior inimigo. Então eu começo a buscar o Senhor nessa parte e começo a falar com meu esposo em relação a isso, e nós começamos a nos posicionar, e nós começamos a ver o trabalhar de Deus, tá? Então, desde então, eu tô começando a me organizar, deixar minha casa em ordem,
tirando coisas velhas. Já teve uns períodos aí que eu fiz umas limpezas, tirei coisas velhas, passou uma tinta nas paredes, e agora Deus começou a me dar graça de eu poder comprar uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e vou organizando, né, a minha casa linda, um ambiente que Deus preparou para mim. Porque aqui precisa estar a presença do Espírito Santo. Porque aqui eu quero a graça e a paz dentro do meu lar. E como que eu faço isso? Através de oração, jejum, ler a palavra, conhecer o meu Deus e atitudes. Atitudes essas que são, por exemplo, entregar o dízimo. Atitudes essas que são deixar um ambiente limpo, agradável, não deixar lugar para que Satanás possa se instalar. Amém? Então que você entenda isso. Para não ficar nas minhas palavras, vou ler para vocês aqui, ó, Mateus 12, do versículo 22 ao versículo 21, para você ver aqui nessa palavra, cita esse demônio que eu disse, Beelzebul. Vamos lá. A cura de um endemoniado cego e mudo, a blasfêmia dos fariseus, Jesus se defende. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não espere demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso o demônio por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, aqui nessa palavra, os fariseus estavam ali dizendo que Jesus estava expulsando aqueles demônios através de Beelzebul. Beelzebul, um demônio. Então, Jesus explicou que não teria como um demônio expulsar outro demônio. Não entende isso? Eles não vão trabalhar contra eles numa casa. Tá bem claro aqui essa mensagem, que eu achei interessante. Ó. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então Jesus está falando que é impossível Satanás expulsar Satanás. Se ele estava expulsando Satanás, ele estava expulsando pelo Espírito de Deus. Como diz aqui: se porém eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então ele estava expulsando através do Espírito de Deus. E nós temos essa autoridade em Cristo Jesus. Então usa isso que Deus tem dado nas tuas mãos. Não permita que Satanás faça um ninho dentro da sua casa. Muitas vezes tem aí uma briga entre o marido com a esposa com o marido, entre os filhos, porque está um ambiente propício para Satanás trabalhar. Uma casa suja, uma casa abandonada, entende? Então já fica aquele clima. Satanás começa a trabalhar e ele começa a influenciar um ao outro, dividindo a casa. Entende isso? Eu espero que você esteja entendendo o que o Espírito de Deus está falando contigo. Deus quer mudar a sua história e você precisa ter algumas atitudes. A atitude é essa de orar, de jejuar, de buscar o Senhor, conhecendo Ele profundamente na sua palavra e tomando algumas atitudes dentro do seu lar. Não permita que o seu lar vire um ninho de Satanás. O Espírito Santo de Deus habita em você. O Espírito Santo de Deus quer habitar dentro da sua casa. Que haja paz, que haja harmonia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu, para encerrar, vou fazer uma oração breve. Senhor, meu Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai. Entra dentro desses lares, Senhor. Usa essas mulheres, Pai, com autoridade, Pai. Capacita, Senhor. Tira todo medo, tira todo desânimo, em nome do Senhor Jesus. Coloca por terra, Pai, em nome de Jesus, a astuta cilada de Satanás contra essas famílias, Pai. Destrói, Senhor, o espírito da imundície. Destrói, Senhor, o espírito, Senhor, que traz o desânimo. Pai, quebra todo o mal em nome de Jesus. Toda obra de macumbaria, toda inveja lançada sobre essa casa, sobre essa família. Senhor, levanta essa mulher, Pai, em nome de Jesus. Tu já escolheu como autoridade dentro do seu lar. Ela é capacitada por ti, Senhor. Ela é uma mulher empoderada pelo teu poder, Pai. Em nome de Jesus, que ela tenha sabedoria para, Senhor, limpar a sua casa, para agir de forma correta, para falar na hora e no momento certo, para, Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo que ela fizer. Que o seu nome, Senhor, seja honrado dentro dessa casa, Pai. Que a autoridade do Senhor, que o Senhor nos deu, possamos usar em nome de Jesus. Expulsamos assim, Senhor, todo o mal,
todo mal, em nome de Jesus, sai de dentro desse lar, Satanás. Em nome de Jesus, eu te repreendo agora, espírito de Beelzebul, espírito da loucura, espírito da miséria, sai em nome de Jesus. Espírito que traz a divisão dentro do lar, eu te repreendo agora e profetizo um tempo de vitória, um tempo de paz, um tempo de prosperidade, Pai. Restaura, Senhor, esse lar, restaura, Senhor, essa casa, que o teu nome, o seu poder esteja sobre essa vida, Senhor, sobre essa família. Em nome de Jesus, eu declaro paz, eu declaro prosperidade para a honra e glória do teu nome. Amém. Mulher de Deus, usa a autoridade que Deus te deu. Deus te escolheu para fazer a diferença. E nós, às vezes, queremos fazer missões, queremos fazer a obra do Senhor. A primeira obra começa dentro do seu lar. O Senhor te colocou aí como autoridade, como uma coluna. É por isso que Satanás usa tantas coisas para vir contra nós mulheres. Para distorcer aquilo que Deus nos deu. E Deus conta contigo para uma mudança na tua vida, uma mudança dentro do teu lar. Ele quer te usar. Use a autoridade que Deus te deu em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.